Olá, professora. Meu nome é Mário Estevam e em dupla com a Zé a gente vai estar apresentando o chatbot que a gente fez, certo? E suas intenções, entidades, funcionalidades e o teste dele mesmo. Então, dando continuidade, né, eu criei aqui um diagramazinho, um mapa mental, né, aqui no meu MiniMaster, onde eu coloquei as intenções que o meu chatbot ele iria ter. Ele vai ter o saudar, onde ele vai chegar e cumprimentar o usuário, informar, ele vai cumprimentar o usuário e informar a utilidade dele, do próprio chatbot. E em seguida o usuário ele vai escolher, vai digitar um ponto turístico ou praia que ele queira conhecer de Natal RN. E aí é que entra aqui as minhas intenções, porque a partir do que ele digitar, o meu chatbot vai identificar qual a intenção dele e puxar tal entidade. Em seguida, se o usuário ele não tiver mais nenhum lugar para se informar ou para saber mais sobre algum lugar, o chatbot ele se despede. As minhas intenções, né, é o meu saudar, o meu despedir e entre esse e-mail aqui eu coloquei cada ponto turístico ou praia que o usuário ele poderia querer saber mais sobre, né? Por exemplo, aqui em Dunas, a minha intenção é Dunas e os exemplos, né? Que esses exemplos aqui eles servem para que o meu chatbot ele identifique qual a intenção do usuário, o que é que ele quer saber através daquilo que ele digitou. Então, por exemplo, se o usuário digita Dunas, Dunas de Genipabu, lugar com camelo, lugar com dromedário, ele já vai me encaminhar para Dunas, porque ele vai entender que a intenção do usuário é descobrir, querer se informar sobre as Dunas de Genipabu. A mesma coisa eu fiz para os Reis Magos, onde o Forte dos Reis Magos, né? Onde o usuário ele pode estar, a base militar que é um ponto turístico, aquele forte lá, o forte ou os Reis Magos. Então, a partir disso que o usuário digital, coisas similares a isso daí, o meu bot vai identificar que a intenção dele é o Forte dos Reis Magos, que ele quer saber mais sobre. E aí eu fiz tanto com o Morro do Careca, como para a Praia da Redinha, como para a Praia do Meio, como para a Praia dos Artistas. Eu coloquei aqui mais informações. Esse mais informações é porque ao final de cada é para ver se o usuário ele quer, né, se informar sobre mais coisas, né? Me informe em outro lugar, quero saber de outro lugar. E sim, porque a gente vai ver qual a entidade que fala isso mais na frente. Bem, as minhas entidades, né, são cada um dos pontos turísticos, que é justamente para saber do que o usuário ele para confirmar, né, o que o usuário digitou é desse local. Então, o usuário ele, após que o usuário digita, ele identifica a intenção e essa intenção é ligada à minha entidade, que aí é o que vai fazer com que o meu bot ele traga informações sobre aquele lugar, certo? E aí aqui os sinônimos, né, para dunas, que seria dunas, Genipabu, lugar que tem dromedário. E aí eu acabei fazendo isso aqui para todas as minhas outras entidades, né? E aí a gente vai ver para que servem essas entidades aqui no nosso diálogo. Aqui no nosso diálogo eu criei um Node Bellow, que é para mim poder interagir com o usuário através do meu chatbot, né? O chatbot ele funciona através desse diálogo aqui. Então, por exemplo, o meu bem-vindo, ele tem essa função que já vem para o padrão dele de bem-vindo, né? E ele inicia a conversa com: Olá, eu me chamo Nath e sou especialista nos pontos turísticos ou praias de Natal RN. Sobre qual ponto turístico você quer saber, certo? E aí tem o saudação, né? E onde ele continua saudando até ele continua fazendo a apresentação de bem-vindo até que o usuário fale algum lugar que ele quer. E aí eu tenho mais opções aqui, né? A partir das minhas intenções de entidades,
do que o usuário pode digitar. Se o usuário digita Dunas, ele vai checar aqui, vai setar a minha propriedade aqui, a minha entidade Dunas, e aí ó, @Dunas de Genipabu é um parque turístico ecológico que engloba uma praia, um grande complexo de dunas e tal. Então, a partir da entidade e da intenção que eu criei, eu pude puxar aqui esse texto informando sobre o lugar que o meu usuário ele quer saber, né? E aí eu fui fazendo tanto para as dunas como para todos os outros aqui, ó, como por exemplo do Fortes Reis Magos, e aqui ele está puxando a minha entidade, e aqui no chat ele puxa a minha entidade, certo? Importante destacar que isso aqui que ele puxa é esse nome aqui da minha entidade, ele puxa esse @Fortes Reis Magos, quando na verdade ele está puxando essa entidade aqui que é do Fortes Reis Magos, certo? O valor dela aqui é Fortes Reis Magos. Puxa esse velo aí para lá. E isso se repete para todos os outros. Morro do Careca, a mesma coisa que esse morro, ele tá pegando a minha entidade e aqui ele coloca @morro. Aí se a gente vê aqui a entidade, a gente vê que o meu @morro é o Morro do Careca. E isso para todos os outros, para Praia dos Artistas, para Praia de Ponta Negra, para Praia do Meio, para Praia da Ridinha. E esses outros aqui, eles não têm entidades. Por que, Mário? Bem, porque as minhas entidades, elas servem para me identificar aqui uma coisa mais específica que o usuário quer saber. Então, eu criei elas porque fica mais fácil do bot identificar o que é que o usuário quer saber sobre o que. Como o meu bem-vindo, o meu saudar, o meu despedir, não preciso saber exatamente assim. Só preciso saber que o meu usuário está se despedindo ou querendo cumprimentar o meu bot, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro. Acho que no geral é isso. Oséias vai agora testar o chatbot pelo link, certo? E é isso, professora. Espero que dê tudo certo.